Olá, esse aqui é um pedaço do episódio desse mês do Giro de Ignorância, o podcast que é derivado aqui do canal. Se você quiser ouvir o episódio completo, você pode procurar os outros vídeos que vão sair aqui ao longo da semana, ou então ir lá no nosso Spotify ou no nosso feed e já ouvir ele inteiro. No mais, só se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. E também não se esqueça de se inscrever lá no feed do nosso podcast para não perder também os próximos episódios que saírem por lá. Todas as referências para esse episódio estão lá no post do nosso blog e o link tá no comentário fixado aqui no YouTube. Então vamos lá para o trecho. Os cortes na pesquisa brasileira. Sabemos que precisamos testar o máximo de pessoas possíveis para acompanhar a dispersão do vírus no meio da população. Precisamos de respiradores baratos, novas técnicas de higienização hospitalar, desenvolver novas vacinas e por aí vai. E qual que é a medida adotada pelo governo nesse período para adotar essas novas demandas? E se você respondeu que é terminar de puxar os fios que ligam o respirador da pesquisa brasileira, você acertou. Desde que foi nomeado como ministro da Educação em abril de 2019, o Weintraub já veio com um papo errado de que ia cortar a verba das universidades que promovessem balbúrdias no campus. Depois dessa fala, o MEC voltou atrás e anunciou um contingenciamento em todas as universidades federais sem distinção. Ainda em abril, com a desculpa de que a arrecadação estava abaixo do esperado, o governo contingenciou 2,4 bilhões que iriam para a educação, o que comprometeu 30% do dinheiro que iria para universidades e institutos federais no país. E só foi liberar uma parte dessa grana em setembro e a outra parte só em outubro. Em novembro, ele voltou a criar espantalhos para atacar a universidade pública, afirmando que existiam plantações extensivas de maconha em diferentes campos, bem como defendeu a presença de polícias nas universidades. Em ambas as situações, começou a defender a diminuição, para não dizer o fim, da autonomia que as universidades têm. Outros cortes aconteceram na CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES é a principal financiadora de pesquisas de pós-graduação aqui no país, e é de lá que sai o dinheiro que paga as bolsas e os recursos das pesquisas desenvolvidas nas universidades e institutos. O ano de 2019 inteiro passou por diversos cortes aqui. Em junho, 7,4 bilhões de reais que iriam para novas bolsas foram bloqueados, e no fim, só 4,3 bilhões foram utilizados de fato pela CAPES. E como o país não precisa de dinheiro para pesquisa, pois isso não passa de bobagem e fachada para plantar maconha, tivemos um novo corte agora em 2020, que passou dos 4,3 bilhões de 2019 para 2,2 bilhões. E agora chegamos nas medidas tomadas nesse início de 2020. Em 21 de fevereiro, a CAPES publicou novas regras de distribuição das suas bolsas. O novo formato junta a quantidade de bolsas com a qualidade dos programas de pós-graduação e usa o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do local do curso e a quantidade média de alunos formados de 2015 a 2018 como parâmetro, priorizando aí as bolsas de doutorado. Com essa medida, um mesmo curso que fosse oferecido em uma cidade com o IDHM mais baixo teria o dobro de bolsas de uma outra cidade com o mesmo curso, só que com o IDHM mais alto. O grande problema disso é que 95% dos programas de pós-graduação atuais estão em municípios com o IDHM alto ou muito alto, e dos 5% restante, só 2 programas de pós-graduação do país cumpririam todos os requisitos. Como o João Cardoso Palma Filho, ex-presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, aponta, a mudança é ineficiente por tentar corrigir a desigualdade social no fim de toda a trajetória escolar. O que faria sentido, segundo ele, é priorizar as bolsas em regiões mais pobres durante a graduação, não lá no doutorado. Essas mudanças priorizando o doutorado foi realizado tentando cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, de passarmos dos 22,9 mil doutores no país em 2018 para 25 mil em 2024. O Palma continua e diz que não faz sentido reduzir as bolsas de mestrado para aumentar o número de doutorandos, já que é preciso de um mestrado para conseguir o bendito doutorado. O tempo passou e alguns programas conseguiram fazer as contas usando essas novas regras. A Unicamp, que divide o topo do ranking universitário Folha com a USP,
vai ter como programa mais afetado o programa de engenharia elétrica. O curso tem nota 6 na escala, que vai até 7, e como prêmio perdeu 40 bolsas. A Universidade Federal de Santa Catarina, que fica na 7ª colocação no mesmo ranking, vai perder 572 bolsas, das quais 192 são de cursos de excelência. Além desse ataque a todo o ensino superior, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação deu as mãos ao MEC e começou a ajudar a fundar ainda mais a ciência brasileira. No dia 27 de março, uma portaria foi publicada definindo quais seriam as prioridades do Ministério da Ciência no período de 2020 a 2023. Lá, colocaram uma lista que só tinham itens das áreas tecnológicas e aplicadas, jogando para escanteio todas as ciências humanas e toda a ciência de base. Eu já falei sobre isso no vídeo O Neoliberalismo e o Fim da Ciência no Brasil, que tá lá no canal Ilha de Ignorância, mas vale a pena reforçar aqui. O Bolsonaro desde sempre tem esse papo de que ciência boa é só a que dá dinheiro na hora, o resto é tudo perca de tempo. Pra que eu vou investir em pesquisa sobre educação, sociologia, biologia teórica ou qualquer outra coisa do tipo se não vou receber dinheiro direto com isso? O grande ponto disso tudo é que não existe grau de prioridade entre ciência aplicada e ciência básica. A ciência se desenvolve com as duas andando juntas em paralelo com o desenvolvimento de novas tecnologias. A Rosalind Franklin, o Watson, o Crick e várias outras pessoas passaram parte considerável da vida delas pesquisando sobre qual seria a forma da molécula de DNA e sobre outras moléculas também nesse mesmo sentido. Hoje, esse conhecimento é a base da biotecnologia que eles listam lá nesse documento. Não temos a menor capacidade de entender hoje em dia quais divisões de pesquisa básica vão influenciar diretamente na produção de pesquisas aplicadas no futuro. E aí o que o excelentíssimo astronauta faz seguindo a linha do deslumbrante atleta de flexões de cabeça? Ele pega todas as pesquisas de base e soca no nariz. E sobre os cortes nas pesquisas humanas, podemos seguir uma linha bem próxima, como bem já falou o Átila na sua entrevista para o Roda Viva. É em horas como a crise atual que precisamos de dados sobre a distribuição da população nas periferias para entendermos como a pandemia pode se espalhar por aqui. E quem coleta esse tipo de dado são justamente as e os cientistas das humanidades. Da mesma forma, são as cientistas dessa área que estudam sobre as melhores medidas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida e a própria economia do país. Eu explico isso melhor no vídeo que já citei lá no canal, mas podemos falar aqui que essas medidas têm como objetivo acabar completamente com a autonomia do país para nos manter dependentes dos países ditos desenvolvidos. Se os países têm pesquisa para desenvolver seus próprios respiradores, vacinas e outros suprimentos em momento de crise como o atual, ele não vai precisar gastar 15 vezes mais comprando os equipamentos lá fora. Os países da centralidade do capitalismo veem a gente como um potencial mercado inexplorado. Para chegar nisso, só precisamos acabar de vez com as fontes de pesquisa aqui. E é basicamente isso que o governo Bolsonaro tem feito até o momento: aumentar absurdamente os cortes na pesquisa e na educação. Conseguimos ver que essa afirmação faz muito sentido quando observamos todos esses cortes em bolsas no período em que mais precisamos de pesquisa na história. E ao mesmo tempo, o governo libera pelo Banco Central 1,2 trilhão em recursos para bancos privados. O governo está mais preocupado em manter a liquidez no sistema do que usar essa verba na pesquisa e produção de testes, vacina, respiradores e levantamentos diversos sobre a população que ajudem no entendimento sobre a dinâmica da contaminação. A economia é mais importante do que as nossas vidas.